Olá, tudo bem? Professor Júlio, nosso canal Ciência da Emoção. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre a questão do sono. Sono, que é um dos principais elementos biológicos junto com a digestão, que estando desregulado, desregulará também o nosso sistema emocional, né? Então nós já falamos aí um pouquinho nos vídeos anteriores sobre as questões de alimentação perto ali do horário do sono, da nossa preparação para o sono e assim por diante. Hoje eu quero falar para vocês das 4 fases do sono, né? Como é que funciona, como é que a gente identifica as 4 fases do sono. Bom, via de regra, nós temos aí 3 fases de um tipo de sono que nós chamamos de sono não REM, já vou explicar o que é isso, e uma fase do sono que nós chamamos de sono REM. Então, o que é a fase do sono não REM e o que é a fase do sono REM? A fase do sono REM, ou chamado sono paradoxal, é uma fase em que nós temos uma série de processamentos, né, no nosso processo mental que fazem com que o nosso cérebro fique extremamente ativo, mas o nosso corpo fica extremamente inativo. Então é por isso que ele se chama sono paradoxal, né? Porque se você olhar para o estado de vigília, que é o estado que eu estou agora, por exemplo, o meu cérebro está em grande atividade e o meu corpo está em grande atividade. Então, no sono paradoxal, nós temos atividade cerebral, mas atividade corporal praticamente zero, ok? Das fases do sono não REM, nós temos a fase chamada N1, a fase chamada N2 e a fase chamada N3. Então, essas 3 fases somadas ao sono REM formam as 4 fases do nosso sono. Cada uma dessas fases tem uma importância, tem um porquê. Ela serve para alguma coisa. Então, a fase N1 do sono, que é a fase do adormecimento, é essa fase em que o corpo está se preparando para a entrada no sono. Então, nós temos uma reversibilidade muito rápida e muito fácil, ou seja, nessa fase, se você cutucar a pessoa, sai do estado de sono rapidinho, né? Ela não dura muito tempo, e ela mantém o corpo ainda com um pouco de atividade, o cérebro com ainda um pouco de atividade. A fase N2 é a fase do chamado processamento de memória. Nessa fase, nós temos uma estabilização ali do processo de respiração, uma estabilização do processo cardíaco e nós temos das nossas 2 memórias, a memória operacional, que é essa memória que nós usamos para dar conta do nosso dia, ela está numa espécie de faxina interna ali, jogando fora o que não precisa, jogando fora o que não serve e transferindo para a memória cortical aquelas informações, aqueles aprendizados que nós passamos durante o dia e que são importantes. Então, esta fase, a fase N2 do cérebro, é uma fase extremamente importante para a gente fazer essa consolidação de memória. De tal forma que, se você não dorme direito, se você não tem uma entrada boa nessa fase N2, nós não temos consolidação de memória, perfeito? A fase N3, que é a fase de sono profundo, nós temos praticamente zero de atividade corporal, ainda há alguma coisa, mas praticamente zero, e é a fase, né, que nós estamos mais vulneráveis, ou seja, imagine você lá na natureza, o dia inteiro você está lá, né, se protegendo dos animais, se protegendo dos perigos e tudo mais, você está extremamente ativo. Nessa fase do sono é o momento de maior inatividade do nosso corpo. Portanto, se nós estivéssemos nesse momento numa situação de perigo, por exemplo, né, o leão chegaria lá e poft, né, morderia você e te levaria embora. Então, como é uma fase extremamente vulnerável, a entrada na fase N3 do sono tem que ter uma série de condições ambientais que nos possibilitem nos sentirmos extremamente em segurança para a gente poder dormir tranquilo. Veja, caso muito comum, absolutamente comum, assim, 70% da população em algum momento da vida ou passou ou vai passar por isso. Na fase N3, como há um relaxamento muscular do tórax, do abdômen e dos músculos aqui do pescoço e da cabeça, a tendência é que essas estruturas, por exemplo, do nosso pescoço, mais relaxadas, dificultem a entrada do ar, que vai formar o famoso ronco, né?
E algumas pessoas desenvolvem também a apneia, que é aquela falta de respiração ou aquela interrupção da respiração por um tempo. Então a pessoa respira e vai dando aquela agonia na gente, porque parece que a pessoa não vai respirar mais. Pois é, tanto a apneia quanto o ronco são duas formas de não permitir você entrar na fase N3 do sono. E sabe por quê? Porque o corpo vai entender, o mecanismo mental vai entender que quando falta ar, você está em perigo. Que quando você ronca, é como se você estivesse em perigo também. E se você está em perigo, evidentemente que você não entra no sono. E se você não entra no sono, você não dorme. Então, a minha sugestão é que você dê uma olhada nessas condições ambientais que possibilitem você entrar ou não no sono. Então, temperatura do quarto atrapalha, excesso de iluminação atrapalha. Se você estiver numa cama desconfortável, atrapalha. Se você tiver um travesseiro muito alto, atrapalha. Um travesseiro muito baixo, atrapalha. Então, são pequenas condições, ou condições simples de serem olhadas, observadas, mas que podem impactar diretamente na sua qualidade de sono. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha para essas questões e melhorar aquilo que for possível, aquilo que você não entender, então peça ajuda para alguém que é da área. Beleza pura? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.